Olá, meu nome é Camila, eu sou acadêmica do quinto ano do curso de enfermagem da UniOeste do campus de Cascavel. A minha professora orientadora foi Ariana Rodrigues da Silva Carvalho e o meu trabalho é sobre o perfil sociodemográfico e clínico dos portadores de insuficiência cardíaca de um hospital universitário no interior do estado do Paraná. A insuficiência cardíaca é uma condição crônica que faz parte das doenças cardiovasculares. Ela é caracterizada pela incapacidade do coração de bombear sangue de maneira efetiva para suprir as necessidades do corpo. De acordo com Freitas e Poschel, a insuficiência cardíaca é o estágio final de muitas doenças cardíacas, sendo um dos principais desafios clínicos da saúde atualmente. O estudo dessa doença é relevante devido ao impacto epidemiológico e clínico, além da sua significância como problema de saúde pública, dada sua abrangência e gravidade. Mesquita destaca a importância de um manejo clínico individualizado da IC, considerando fatores como etiologia, comorbidades e características específicas dos pacientes, para um tratamento mais seguro e eficaz. Esse estudo tem como objetivo descrever o perfil sociodemográfico e clínico dos pacientes atendidos na região oeste do Paraná, contribuindo para uma melhor compreensão das particularidades desse grupo e, consequentemente, para a melhoria das abordagens terapêuticas utilizadas. O objetivo geral deste trabalho foi investigar o perfil sociodemográfico e clínico dos portadores de insuficiência cardíaca atendidos ambulatorialmente ou internados em um hospital universitário no interior do Paraná. Já o objetivo específico foi identificar as diferenças e semelhanças sociodemográficas e clínicas entre os portadores de IC em acompanhamento ambulatorial ou hospitalizados. Esse estudo, então, trata-se de um estudo quantitativo, descritivo e transversal, um instrumento da coleta de dados de caracterização sociodemográfica e clínica continha informações como identificação, raça, religião, estado civil, profissão, escolaridade, filhos, composição familiar, cuidador principal e renda. Os critérios de inclusão incluíam ter conhecimento do diagnóstico da insuficiência cardíaca, que estivessem fazendo acompanhamento na unidade ambulatorial ou hospitalizados, que fossem adultos maiores de 18 anos, de ambos os sexos, e ter uma comunicação oral preservada. Já os critérios de exclusão eram ter o diagnóstico da insuficiência cardíaca confirmado naquele internamento atual, apresentar alterações cognitivas que impossibilitassem o entendimento das perguntas e se ele não tivesse o histórico prévio de insuficiência cardíaca ou ausência dos sintomas. Foram realizadas, então, análises descritivas por frequência simples para as variáveis categóricas, e das medidas de tendência central, média, mediana e de variabilidade, desvio padrão, para as variáveis contínuas. A amostra foi composta por 81 indivíduos, predominantemente homens, que representaram 54,3%, com idades variando de 25 a 93 anos. 61,7% pertenciam ao grupo racial branco autorreferido, 53% eram casados e 66,6% se identificaram como católicos. Já 56,8% tinham ensino fundamental incompleto. A renda familiar média era de R$ 2.640, ou igual a 2 salários mínimos brasileiros. Pouco mais da metade dos participantes, 51,8%, residiam em Cascavel, e 55,5% tinham algum familiar responsável pelos cuidados de saúde, enquanto 29,6% afirmaram ser os cuidadores principais. O tempo de diagnóstico para a condição da insuficiência cardíaca foi em média de 7,16 anos, com desvio padrão de 7,8 anos. Aqui nós temos a tabela, então, para conseguir visualizar melhor. Então, temos várias variáveis. Começando pelo sexo, nós temos a predominância do sexo masculino, então com 44 participantes, sendo 54,3%. A idade teve uma média de 66,81 anos, com uma mediana de 69 e amplitude de 25 a 93 anos. A raça, a que mais apareceu foi a branca, então com 50 participantes, sendo 61,7%. No estado civil, a maioria eram casados, eram 43 participantes, sendo 53%. A religião, a maioria eram católicos,
com 54 participantes e 66,6%. Na escolaridade, a maioria tinha o ensino fundamental incompleto, sendo 56,8%. Na ocupação, a maioria já eram aposentados, sendo 60 participantes, representando 75%, e a maioria também eram inativos na profissão, sendo 71 dos participantes inativos. A procedência, então, a maioria eram de Cascavel, com 51,8%, e o cuidador principal normalmente era um familiar, com 45 participantes e 55,6%. Então, dos 81 participantes, 50 foram internados em unidades de internação, enquanto 31 receberam tratamento ambulatorial enquanto aguardavam a consulta médica. Aqueles que foram diagnosticados com insuficiência cardíaca descompensada foram os pacientes hospitalizados mais numerosos, sendo 46,9%. 50% dos pacientes apresentam classe funcional 2 e a média da fração de ejeção foi de 42,05, com desvio padrão de 14,39, com predominância de insuficiência cardíaca com fração reduzida, correspondendo a 57,9%. Em 22,2% dos casos, essa etiologia foi identificada como miocardiopatia isquêmica. No entanto, 50,6% dos pacientes não tinham essa informação registrada nos prontuários. A comorbidade associada mais comum foi a hipertensão arterial sistêmica, acometendo 80,2% dos pacientes, seguida pela diabetes mellitus, presente em 44,4% dos casos. No estudo, 12,13% dos pacientes reconheceram tabagismo, enquanto 6,2% relataram consumo de álcool. A obesidade, definida por um índice de massa corporal igual ou superior a 30, foi registrada em 30,3% dos indivíduos. Então, aqui nós temos outra tabela. No motivo da internação, tivemos uma amostra de 49 pacientes. A maioria foi internado pela insuficiência cardíaca descompensada, sendo 23 deles, ou 46,9%. Na classe funcional, de acordo com a NIRA, tivemos uma predominância na classe 2, sendo 40 pacientes, ou 50% da amostra. Na fração de ejeção do ventrículo esquerdo, tivemos uma amostra de 76 pacientes, e a maioria foi classificado de acordo com a fração de ejeção como fração de ejeção reduzida, sendo 44 pacientes ou 57,9%. A etiologia da insuficiência cardíaca, a maioria não tiveram informações nos prontuários, sendo 41 pacientes sem essa informação, mas foi seguida pela miocardiopatia isquêmica, com 18 pacientes ou 22,2%. Nas comorbidades associadas, tivemos a predominância da hipertensão arterial, com 65 pacientes, ou 80,2%, seguida pela diabetes mellitus e doença renal crônica. A obesidade foi uma amostra de 66 pacientes, e a maioria delas não apresentavam obesidade, sendo 46 pacientes, ou 69,7%. No tabagismo, a maioria eram ex-tabagistas, com 30 pacientes ou 37,0%. No etilismo, então, a maioria não era etilista, sendo 65 pacientes. Então, com base nos resultados deste estudo, conclui-se que a insuficiência cardíaca permanece uma condição prevalente entre os pacientes atendidos em hospitais, especialmente entre os grupos vulneráveis, como idosos do sexo masculino, com baixa escolaridade e renda limitada. A predominância de comorbidades, como a hipertensão e diabetes, ressalta a complexidade do manejo clínico desses pacientes. Então, estratégias de tratamento personalizadas são fundamentais para melhorar o prognóstico, reduzir hospitalizações e melhorar a qualidade de vida. Agora eu gostaria de expressar a minha profunda gratidão à minha professora orientadora, que foi a professora doutora Ariana Rodrigues da Silva Carvalho, pela orientação e oportunidade durante o desenvolvimento deste trabalho. Agradeço também a instituição UniOeste e Fundação Araucária pelo apoio e incentivo com a concessão da Bolsa de Iniciação Científica. Por fim, meu agradecimento se estende a todas as pessoas que, direta ou indiretamente, contribuíram para a concretização deste estudo, caminhando comigo ao lado dessa jornada. Muito obrigada!